Mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou passar algumas dicas de Photoshop aqui para vocês. Nosso canal ele é bem carente, com dicas de pós-produção, e eu tenho alguns macetes, separei alguns tópicos que eu quero falar para vocês, mas a gente vai postando aos pouquinhos. Afinal, não adianta eu postar muitas dicas sobre edição, principalmente para você que está começando, que você vai acabar não absorvendo. Então no título aí a gente vai deixar separadinho por categoria cada módulo desse, tá bom? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre seleção. Eu utilizo algumas técnicas que isso agiliza bastante no meu fluxo de trabalho e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, tá? Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que a gente tem bastante coisa para estar passando, bastante conteúdo novo chegando na área, principalmente para você, fotógrafo iniciante, beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre seleção. A gente tem algumas ferramentas de seleção na nossa lateral esquerda, nós temos algumas opções, né? As três primeiras opções são formas de seleção, tá? A seleção basicamente se eu pegar a minha primeira opção e fazer uma seleção aqui na minha coxinha, ó, tudo que eu fizer dentro dessa minha seleção vai interferir apenas dentro da minha seleção, que é dentro desse quadro. Então, se eu pegar um pincel, por exemplo, e pintar, olha só, ele só vai pintar dentro da minha seleção. Então, ela funciona basicamente assim, tá? Tudo que a gente fizer dentro de uma seleção, o efeito atinge apenas dentro da seleção. Se eu, por exemplo, aplicar um efeito de desfoque, olha só, ele vai aplicar esse efeito apenas dentro da minha seleção. Se eu der um Ctrl I e inverter essa seleção, o meu efeito, eu inverti a seleção, tá? Vou recapitular aqui, ó. Fiz um quadradinho, dei um Ctrl Shift I, ele inverteu a minha seleção, tá vendo? Ele inverteu. Agora, tudo que eu aplicar, vou aplicar novamente um desfoque aqui, ó, ele causa fora da minha seleção. Tá bom? Então, a seleção basicamente funciona dessa forma. E existem algumas maneiras da gente selecionar o nosso produto, elementos da nossa imagem, enfim. E uma das maneiras que eu gostaria de mostrar, uma das maneiras que eu mais utilizo, é a nossa Pen Tool, tá? Tecla de atalho P. Se você quiser saber como funciona a tecla de atalho, ó, você clica aqui, ó, em cima da função e ele vai mostrar aqui no final, ó, tecla P. Fechou? Essa ferramenta, para mim, é a ferramenta mais precisa que a gente tem de seleção hoje. Porém, existem inúmeras formas de você selecionar um produto ou algum elemento dentro da sua imagem. Essa é a mais utilizada, tá? É a que vai te dar mais precisão. Então, como que ela funciona? Ó, você vai dar um clique, você vai fazer um ponto, você vai fazer um outro clique em outro ponto da imagem e com o botão selecionado, seja na caneta. A caneta, para quem utiliza tablet, ela funciona basicamente assim. Você clica, não solta, né? Pressionando no tablet. Você pressiona aqui a ponta da caneta e arrasta, ó, para colocar a sua seleção exatamente onde você quer. Segurando o Alt, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Você consegue modificar para onde você quer, para onde você vai colocar o seu segundo ponto. Por exemplo, se eu apontar para o meu lado esquerdo e eu for colocar o meu ponto aqui em cima da coxinha, olha o que vai acontecer, ó. Eu crio uma curva. E aí, para mim retornar essa curva e fazer a seleção correta, eu seguro o Alt e arrasto até aqui. Porém, eu não tenho necessidade de deixar o meu cursor aqui, ó, a minha direção, vamos dizer assim, da seleção para o lado esquerdo. Se eu estou fazendo a minha seleção da minha coxinha, o mais ideal é que a direção do meu próximo ponto seja mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, é basicamente assim, ó, que essa seleção funciona. Você vai clicando e vai arrastando. Depois, com Alt, você vem ajustando, segurando a tecla Alt e pegando aqui, ó, nesses pontos âncora, para você ajustar a sua seleção, tá? Ó. Meu ponto âncora seria esse daqui, ó. Enfim. E você vai fazendo os seus ajustes. Agora, um macetezinho que eu gostaria de passar aqui da Pen Tool para vocês é o seguinte. Ela, como padrão, ela vem azul e de uma espessura, tá? Se a gente quiser modificar isso para agilizar e melhorar o nosso fluxo de seleção, o que a gente pode fazer? A gente pode vir até essa engrenagemzinha, lembrando que essa engrenagem ela só habilita
se a gente clicar na ferramenta, tá? Se eu clicar, por exemplo, ó, na ferramenta borracha, eu não tenho mais aquela opção da engrenagem referente àquela ferramenta. Então, eu clico aqui na minha Pen Tool, aí aparece essa engrenagemzinha aqui, ó. Eu clico na engrenagem e aqui eu tenho essas duas opções, tá? A primeira opção aqui, ó, é a espessura da minha linha, tá? Para você que está começando, você pode colocar uma espessura de 2 pixels, que vai te ajudar bastante na sua seleção, tá? E se você quiser também, você pode alterar as cores, que vai identificar, vai ficar bem mais fácil de você selecionar o seu objeto, ó. Ela não fica tão fininha e facilita na sua visualização. Fechou? Então, olha só como que vai ficar agora. Eu clico até aqui e ó como ajuda na minha visualização. Ah, mas o vermelho está muito próximo do laranja. Tudo bem, então a gente pode vir aqui de repente e pegar a cor verde. Olha só, olha como eu já consigo enxergar muito melhor a minha seleção, tá? E a partir daqui, a gente vem selecionando todo o nosso elemento. É claro que a minha coxinha, se você observar, ela tem esses detalhezinhos aqui, tá? E eu já vou mostrar para vocês qual seria a melhor opção. Fechou? Mas olha como a cor facilita na hora da gente selecionar o elemento. Estou selecionando aqui bem a grosso modo mesmo, só para exemplificar para vocês. Fechou? E para finalizar essa seleção, eu posso apertar o Ctrl D e ele faz a minha seleção. Tudo que eu fizer agora dentro da minha coxinha não vai sair da minha seleção. Beleza? Então essa é a primeira dica. É assim que funciona um pouquinho da seleção com a caneta Pen Tool. E essa dica de alterar a cor ajuda e facilita bastante no nosso fluxo. Fechou? Agora, a segunda ferramenta que eu mais utilizo seria a laço manual. Ferramenta laço, tecla de atalho, tecla L. Por que essa é uma ferramenta que eu utilizo bastante? Porque veja só, eu tenho a facilidade de ir moldando o meu objeto, principalmente se tratando dessa coxinha, ó. Tá? Então, como que eu faria essa seleção aqui, ó? Eu contornaria até aqui, ó. Olha só, eu venho desenhando de uma forma bem mais precisa. Porém, eu não posso soltar o meu clique. Eu preciso desenhar de uma forma, de uma única vez. Venho até o final aqui, onde eu comecei a minha seleção, solto, ele já formou a minha seleção. E aí, ó, com a tecla R, eu posso ir rotacionando o meu produto da forma que eu achar melhor para continuar essa seleção. Então, segura a tecla R, rotaciona, segura a tecla Shift para a gente adicionar a seleção e eu continuo selecionando, ó. Agora, qual que é o macete? Qual que é o macete dessa ferramenta? O macete está aqui, ó. Aqui é o pulinho do gato dessa ferramenta. Porque para fazer essas ranhuras, essa ferramenta é perfeita. Mas se eu tentar adicionar uma seleção quando a gente chega em uma parte reta do nosso produto, da nossa, enfim, qualquer parte da nossa fotografia que precisa ser reto com essa ferramenta, como que eu faço para adicionar uma seleção reta com o laço manual? Olha só. Eu seguro a tecla Shift para adicionar uma seleção. E quando eu chego no ponto que eu quero que essa seleção fique reta, eu seguro a tecla Alt. E olha o que ela vai fazer. Ela me dá uma linha reta. E aí eu consigo clicar aqui. Clicar no ponto. Agora, ó, eu vou clicando até ela ficar reta. E para mim voltar normal, eu simplesmente continuo pressionando Shift, solto o Alt e continuo a minha seleção. Esse macete é muito bom para seleção. Isso agiliza muito no nosso fluxo, principalmente se tratando de um produto assim como essa coxinha. Fechou? E daqui, ó, eu continuo fazendo toda a minha seleção. Esse é um macete que poucas pessoas sabem, principalmente quem começa agora ainda não sabe os atalhos e a melhor forma, mas olha, a seleção ela fica extremamente precisa e você perde pouquinhos minutos selecionando com o laço manual, tá? É extremamente preciso e rápido para você fazer uma seleção perfeita. A terceira ferramenta que eu queria mostrar para vocês, e ela tem um macetezinho que é bem legal, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, a minha ferramenta de letreiro elíptico,
tá? É a segunda ferramenta de cima para baixo aqui do lado esquerdo. É exatamente essa ferramenta. E se eu tentar fazer uma seleção em uma única tacada aqui nessa maçã, ó, dificilmente eu vou conseguir acertar. Tá vendo? Ó? Pelo tamanho, pela forma. Ó, eu não consigo deixar isso extremamente preciso, né? Mesmo que eu movimente aqui, ó, eu não conseguiria fazer a seleção de uma forma precisa em uma única tacada. Então, qual que é o macete dessa ferramenta? Se você pegar ela, arrastar, ó, se você pegar ela e arrastar e segurar a tecla espaço do seu teclado, você consegue movimentar essa seleção e quando você solta o espaço, você vai dando forma para essa seleção de uma maneira muito mais precisa. Olha só. Seguro o espaço, arrasto e vou ajeitando até onde eu quero selecionar. E aí você vem ajustando, fazendo o ajuste que você achar melhor. Dificilmente a gente faria isso em uma única tacada, mas se você segurar o espaço, a tecla de espaço, você consegue movimentar a sua seleção enquanto você vem arrastando o mouse ou a sua caneta que seja, ok? Então, mais uma dicasinha aí de seleção. Segurou a letra espaço, ela fica livre para você movimentar para onde você achar melhor. Bom, e para a gente finalizar então essas dicas de seleção, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode adicionar ou subtrair uma seleção, tá? Todas as ferramentas de seleção funcionam da mesma forma. Com a tecla Shift pressionada e a barra de espaço pressionada, eu vou selecionar esse bolzinho aqui, ó, da minha tela. Veja bem, selecionei e vamos supor que a minha seleção não ficou boa o suficiente e eu preciso adicionar ou subtrair algo da minha seleção. Basicamente, qualquer ferramenta de seleção que eu for utilizar vai fazer o mesmo efeito. Se a gente segurar a tecla Shift e fizer uma seleção junto com a seleção que já existe, olha só, ela vai adicionar. Ou, se eu segurar a tecla Alt do meu teclado e fizer a mesma seleção, ela vai subtrair, tá? Então, gostaria de deixar como dica também e espero que você teste muito essas ferramentas e, por gentileza, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. Se vocês quiserem mais dicas como essa, é só escrever aí que eu com certeza farei com o maior prazer. Valeu? Então, espero ter ajudado você de alguma forma. Até a próxima.